Você tem medo de quê? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então se prepara que está começando mais uma live do bem. Vem! Olá para quem vem chegando, boa noite a todos e a todas. Vou colocar aqui, ei pai, boa noite. Vou colocar aqui o lembrete da água. Ei Dri, boa noite, bem-vinda. Lembrem-se da água. E fixando aqui o comentário, para que vocês se lembrem de colocar o copinho com água, tá bom? Fixar comentário. Olá, Maria Rita querida, Fá, Terezinha, Ana Beatriz, tamo junto, viu? Vibrando lá pelo casal de amigos seus também, tá bom? Boa noite querida, sejam bem-vindos e bem-vindas. Ei pai, boa noite. Então, fiz aí uma pergunta, né? Bem básica, você tem medo de quê? E eu queria de fato, ei Thelminha, eu queria de fato propor que a gente pensasse nisso agora. Ei Fred, boa noite. Que a gente pensasse de fato nessa questão agora. Você tem medo de quê? Né? E pensando com relação àquilo de que você tem medo, independente do que for, eu queria que você pensasse assim, de fato eu tenho medo da coisa em si ou da projeção que eu faço dela? Vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso? Olá, quem vem chegando mais aqui, Mãe Pata, boa noite, bem-vinda. Muito bom, boa noite, querida, namastê. Então, assim, eu vou projetar aqui uma projeção para vocês verem, olha só do que eu tô falando. A gente já comentou sobre isso uma vez, mas às vezes a coisa em si nem é tão assustadora, né? Mas a projeção que a mente da gente faz daquilo é profundamente, assim, amedrontadora, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é, para e pensa aí naquilo que te traz medo. Naquilo que você fala assim, nossa, eu vivo com medo disso, eu vivo com medo daquilo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um desafio, né? Assim, não tem coisa certa. Pode ser uma coisa também, pode ser um objeto, enfim. Mas você tem medo de fato, então, pensando da coisa em si ou da projeção que você faz dela. Ei, Grazi, que saudade, bem-vinda. Porque muitas vezes a coisa em si é só uma mãozinha ali brincando, né? E a projeção dela é a sombra daquilo, e aquilo que a nossa mente projeta daquilo, dentro dos ICs, dentro do mas será aqui? Mas será como que vai ser? Nossa, mas e se acontecer tal coisa? Mas e se aquela coisa acontecer de novo? Mas e se acontecer, como que será que vai ser? E assim a gente fica projetando na mente, que faz de fato uma coisa que é uma mãozinha ali inocente, passar a ser aquele monstrão todo. E como a mente da gente é imagética, a gente de fato acaba acreditando naquilo e acaba de fato sentindo um medo real, como se a ameaça fosse real. Então a pergunta que fica é, quão reais e iminentes de fato são essas ameaças que te amedrontam, que amedrontam a gente, né? Se a gente parar de fato para pensar, se a gente parar de fato para jogar a luz sobre aquilo, será que a gente vai ficar de fato com a mãozinha, com a coisa em si, e aquela sombra lá vai se apagar, né? Então eu queria de fato começar pensando nisso hoje junto com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Marli, querida, boa noite, que bom, seja bem-vinda. Saudades também, viu, Grazi? E aí, gente, na verdade, olha se vocês concordam comigo assim, dentro aí do pensamento, do raciocínio que vocês estão criando com relação aos medos, né? Quantas vezes a gente tem medo, por exemplo, de como que vai ser o novo, né? Como que vai ser o novo, como vai ser quando uma mudança acontecer, como vai ser a mudança em si, ou será que a gente vai conseguir enfrentar o novo, será que a gente vai conseguir viver aquela situação, né? Muitas vezes a gente fica projetando em cima desse novo, porque o novo, de alguma forma, a mudança, ela é desconhecida, né? Então eu tinha uma amiga psicóloga que ela falava assim, Thaís, mas por que às vezes as pessoas se preocupam tanto em falar assim, vai acontecer uma mudança? Por que a priori a mudança já vem carregada de um medo ou de uma expectativa negativa? Talvez exatamente porque em cima do novo que a gente ainda não conhece, a gente não consegue ter o controle, então a gente não consegue se sentir bem, a gente não consegue se sentir seguro, né? E aí o medo vem e a gente começa a traçar vários cenários negativos, né? Alice, querida, bem-vinda, boa noite, que bom você aqui de novo. Nelly Piscinin, que bom, bem-vinda, gente. Então, assim, ou então você pode virar e falar assim comigo, não, Thaís, na verdade,
Eu até tenho medo disso, mas o que principalmente me traz medo é que volte a acontecer algo que já aconteceu comigo. Também é uma possibilidade, né? A gente não tem medo só do que a gente não conhece, a gente não tem medo só do que a mente da gente cria. A gente tem medo também que volte a acontecer algo que já nos aconteceu, né? E a gente acompanha várias situações como essas, por exemplo, quando acontecem traumas, né? Perdas, enfim. Quando acontecem situações que de fato mexem com a vida da pessoa e ela fala, mas se acontecer de novo? E aí eu quero compartilhar com vocês um termo que eu criei que se chama mente protetiva. A mente protetiva, que é uma mente protetora, porém reativa. Existe a mente protetora, existe a mente reativa, mas existe essa mente que eu cunhei e eu chamei de protetiva, que é exatamente aquela mente que, em nome de querer nos proteger, é reativa e faz a gente reagir às situações. Eu já vou explicar como que isso funciona, tá bom? A Ana falando, tem uma grande amiga que não suporta mudanças, ela chora só de pensar. Pois é. É porque o medo é tão grande, a necessidade do controle é tão grande que ela já se fecha e ela começa a vibrar em todas as possibilidades das coisas darem errado, né? A gente já vai voltar nesse ponto, assim, ela começa de alguma forma a vibrar em todas as possibilidades de escassez. E aí realmente ela não pode nem pensar em mudança, que ela já vira a chavinha para escassez e tudo que é cenário negativo vem na mente dela, né? Ei, Maria Valente, Simaia querida, seja bem-vinda. Então, voltando ao termo que eu falei, que é a mente protetiva, é de fato aquela mente que quer nos proteger, mas acaba sendo reativa, né? Ei, Cirlei, boa noite. Ei, Xê, boa noite, querida. Seja bem-vinda, Reikiana de Luz. Que bom você por aqui. E como que acontece isso, né? Outro dia eu estava conversando com a Adri e ela falou assim, imagina se depois que o Titanic tivesse afundado, as pessoas tivessem ficado com medo daquilo, a tal ponto que impedisse, sei lá, de continuar investindo em novos Titanics, né? Ou, enfim, em novos transatlânticos e tal. Como é que seria a travessia dos mares no mundo, né? Se a gente tivesse travado diante de alguma coisa que não foi legal, talvez a gente não tivesse aprendido com aquilo, talvez a gente não tivesse se fortalecido através daquilo, a partir daquilo, né? Então hoje, por exemplo, os Titanics, os transatlânticos, os grandes cruzeiros, eles têm normas estritas de segurança, tem provavelmente um casco, né, dos navios lá super protegidos e super, como é que chama? Fortalecidos, né, com relação ao que era do Titanic, porque uma vez que ele bateu lá no iceberg, o casco não era forte o bastante e trincou. Então, hoje em dia, provavelmente eles investem muito melhor num casco que é mais protegido, mais reforçado, que eu queria falar, né? Então, assim, mas se diante do que aconteceu com o Titanic, as pessoas tivessem simplesmente desistido por medo de acontecer de novo, como é que seria isso? E na vida da gente, de alguma forma, eu acredito que também é assim. Se a gente vive uma situação e a gente começa a vibrar muito medo com relação a ela, e aquilo de alguma forma nos priva de viver aquela situação, acaba que aquilo nos priva de viver a vida da gente, porque a vida da gente também é aprendizado a partir daquilo que não deu certo ou daquilo que a princípio não foi bom, né? Mas o que acontece é que a mente, ela olha para alguma coisa que aconteceu e por querer nos proteger, ela faz a gente ser reativa a certas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho medo do escuro, será que o medo é do escuro em si, de apagar a luz e ficar tudo no escuro? Ou será que não é uma memória, uma lembrança que a sua mente traz quando você está no escuro, porque algo pode ter te acontecido quando estava escuro? Por exemplo, você recebeu a notícia da perda de alguém e estava de noite, ou você vivenciou uma situação aflitiva, alguma coisa e era escuro o lugar que você estava, ou estava no período da noite, entende? Como a gente projeta uma coisa na outra. E aí eu quero compartilhar com vocês é reforçado, obrigada, pai, é isso mesmo, obrigada, gente, eu tô perdendo as palavras aqui. Deixa eu ver aqui, o que eu quero compartilhar é uma história. Olá, Sil Antunes, seja bem-vinda, que legal. Uma história que é o seguinte, tinha um menininho que morava, eu acho que é do livro Porque Estou Doente, se eu não me engano é o livro Porque Estou Doente.
E esse menininho, ele morava nos Estados Unidos e lá na região que ele morava tinha muitos furacões. Quando ele estava com 3 anos de idade, começou a se formar um furacão muito forte perto da casa dele e a frente da casa dele inteirinha era de vidro. Então ele enxergava tudo que estava chegando, né? Tudo que estava acontecendo do lado de fora. Quando os pais viram que o furacão estava chegando, eles correram, pegaram o menininho, esconderam ele dentro de casa e eles também se esconderam. Só que a situação ficou a seguinte: aquela vidraça dava para ver tudo lá fora, bem em frente ao menininho, ele escondido debaixo de uma mesa, de frente para tudo que estava acontecendo, e lá atrás o pai e a mãe dele com expressões, com feições assustadas, porque eles estavam preocupados com o que estava acontecendo, né? E aí o que aconteceu é que a sensação do menininho foi que de fato a morte ali era iminente, porque aquele furacão vinha trazendo um monte de coisa, pedaço de árvore, pedaço de coisas, e se aproximando cada vez mais, e a sensação dele foi que ele ia morrer, né? Ele olhava para trás, ele não estava protegido pelos pais, os pais estavam assustados, ele falou, dentro da mente dele de criança principalmente, né, que a gente já falou, que absorve tudo cru, tudo puro, ele falou, vou morrer. Fato é que passou o furacão, não aconteceu nada, o máximo que aconteceu, acho que destelharam algumas telhas lá do telhado deles, né? Mas a casa ficou em pé, pai, mãe, o menininho se salvaram, tudo bacana, tudo bem. Só que o que aconteceu é que depois, anos mais tarde, a partir daquela cena e até anos mais tarde, quando esse menininho virou um rapaz e virou um homem de 30 anos de idade, ele simplesmente não podia ver o céu fechar para a chuva, porque ele ficava apavorado, ele tinha verdadeiras crises de pânico e tinha que sair correndo para poder se esconder. Aí você vira e fala, poxa, mas o céu fechar para a chuva não é uma ameaça. Tá bom, o céu tá ameaçando chover, mas isso não é uma ameaça a mim, né? De alguma forma, racionalmente falando, não. Mas, voltando para o mecanismo da mente protetiva, que é uma mente que quer te proteger e por isso é reativa, ou te faz ficar reativo, olha o que a mente do menininho fazia. Se está ameaçando chover, pode acontecer de ter um outro furacão como aquele. E se ele te pegar desprevenido pelo caminho, pode acontecer alguma coisa ruim como aquela que você sentiu que ia acontecer aquele dia. Então, seja reativo, corre, se esconde, não fica aí, porque alguma coisa ruim pode te acontecer. Então, é exatamente essa mente protetiva que, com uma intenção boa, tenta nos proteger, mas acaba sendo reativa e até mesmo nos fazendo ter reações muito acima do normal, vamos dizer assim, né? Ou talvez muito acima do necessário, racionalmente falando, é que exatamente essa mente acaba por nos levar a nos sabotar em certas situações ou acaba nos levando a ter alguma reação totalmente exacerbada e fora do contexto, fora da necessidade daquela situação. E aí também a gente começa a abrir espaço para o medo, né? Vamos ver aqui. Tá fazendo sentido? Aí, ó, tenho medo de ficar sozinha em casa. Eu também tenho medo de ficar só à noite. Olha só, para vocês duas, fica aí talvez um campo aberto de investigação para vocês entenderem. Será que é a noite em si? Será que é algo que pode ter acontecido à noite? Será que algo relacionado ao escuro, né? Algo que aconteceu, alguma notícia que vocês receberam, algo que ficou marcado em vocês com um forte impacto emocional e que toda vez que aquilo acontece é como se sua mente te dissesse assim, ó, fica esperto, fica esperta, fica ligado, porque pode acontecer, né? Então, o que é importantíssimo da gente trazer com relação a esse medo aí do de novo, né, da coisa se repetir, é que às vezes a gente projeta por exemplo, às vezes até em objetos, ou na hora do dia, ou na claridade, igual claro e escuro, enfim, achando que aquilo vai ser um gatilho que vai detonar a situação de novo, só que não. O que acontece é que a mente pegou uma parte daquela situação, guardou como uma forma de nos proteger e faz a gente ser reativo àquilo. E em nome de ser reativo àquilo, quantas e quantas vezes a gente se priva de fazer as coisas? Quantas e quantas vezes dá a sensação de que a gente continua presa àquela situação, àquela sensação do passado, como se aquilo nunca fosse sair de dentro da gente. Então, cabe de fato trazer um olhar para isso, para poder mostrar para a própria mente que assim, olha, naquela situação fez sentido, só que hoje eu sou outra pessoa, ou eu moro em outro lugar, ou eu me tornei uma pessoa adulta, e nada daqueles perigos que me rondavam, ou daquela situação que me aconteceu, faz sentido de eu falar que vai acontecer de novo, né? Então, é mais ou menos o início de uma busca por aí, porque de fato a gente não pode deixar
que esse antivírus, que é a nossa mente, né, na tentativa de nos proteger, acabe por nos sabotar de alguma forma, tá bom? Todo sentido, Sirlei? Que bom. Eu tenho medo do vento quando estou em casa, de um trauma de infância. O vento levou a janela da sala da minha casa. Aí, mais ou menos isso, tá vendo? Às vezes aconteceu uma situação que foi tão forte, um impacto emocional tão forte, você tomou tanto susto, ou aquilo te fez se sentir tão exposta talvez a um perigo, né, sem uma janela de casa, enfim, que de fato isso fica em você, sabe? Aquela sensação da luta ou fuga, aquela ameaça constante, é como se sempre tivesse alguma coisa rondando, fique esperto, porque pode acontecer. Começou o vento a bater mais forte, pode ser que leve sua janela de novo. Assim como acontece, por exemplo, com pessoas que têm a casa, quando a casa cai no temporal, desaba, né? Esqueci como é que fala, desmorona, enfim. E aí tá dormindo, a casa cai, literalmente a casa cai por causa de um temporal. Aquela pessoa, se em dia de chuva, ela já vai ficar super tensa. Mas de alguma forma, só de deitar para dormir, ela já talvez comece a ter alguma questão aí com o sono, porque a mente dela vai falar, fique esperto, porque da última vez que você deitou para dormir, aconteceu tal coisa, né? Então, é interessante a gente parar e olhar também se a gente está falando com a mão ou se a gente está falando com a projeção na parede, daquela foto que eu coloquei aqui. Porque muitas vezes a gente está falando com a projeção da mente de fato e aquilo está trazendo um medo absurdo para a vida da gente, tá bom? É destelhar, mas... Ei, Vá, piscininha! Ei, doutora Dora querida! Bem-vindas! É tipo destelhar também, Fá, mas é quando cai a casa mesmo, eu esqueci. Desmorou na casa, né? Cai a casa, esqueci como é que fala a cena. Mas, bom, e aí, olha só. Então, nesse caso, só voltando para quem não viu, eu acho que cabe realmente a gente olhar se a gente está falando com a mão ou com a projeção, tá bom? E a outra coisa que eu queria mostrar, então, nesse sentido dentro do que eu falei, que o medo pode ser o medo do novo ou o medo do de novo, quem viu essa frase? Olha só, no início da semana, sem medo do novo, sem medo do de novo, sem medo de ter medo, sem medo. E aí a gente vai começar, eu acho que é isso mesmo, gente, desabar. Casa desabou. Obrigada. Hoje eu tô que tô, hein, com vocabulário. Nossa Deus. Eu acho essa passagem fantástica, assim, sem medo do novo, ou seja, sem medo do que vai vir, né, sem medo do futuro, sem medo do de novo, ou sem medo de algo se repetir, ou sem medo do passado, sem medo de ter medo, em essência. Sem medo, né? Eu acho que se de alguma forma a gente consegue olhar para o medo e dosar o medo, a gente de fato coloca ele dentro daquele lugar de nos proteger, né? Porque se a gente começa a deixar o medo dominar demais, aí de fato ele passa a ser algo que começa a nos prejudicar no sentido de nos limitar, né? No sentido de trazer pra gente tantos poréns, de trazer pra gente uma reação tão exacerbada da mente que a gente acaba simplesmente não fazendo, a gente não se permite viver, porque a gente acha que aquilo vai estar nos rondando ali a todo momento e que todas as possibilidades mais negativas e catastróficas vão estar esperando pela gente logo ali depois da esquina, tá bom? Tá fazendo sentido? Olá, Valdeir, bem-vindo, boa noite. Solange, querida, boa noite. Que bom vocês por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa frase é linda, né? Eu achei essa frase sensacional também. Bom, e aí o que acontece, gente, é que hoje a gente chega, né, depois de todo o nosso caminhar energético, desde o topo da cabeça, a gente vai seguindo chakra por chakra e chega agora ao chakra básico, que é o chakra ali no períneo voltado para baixo. E esse chakra, ele é exatamente o chakra que nos conecta com o nosso centro da sobrevivência, antes de mais nada, que traz nele a dualidade da abundância ou da escassez e que é permeado pela última daquelas emoções primárias do ser humano, que é o medo. E qual que é o papel, afinal de contas, né? Qual que é o papel biológico, vamos dizer assim, do medo, né? O papel biológico do medo é algo que nos acompanha de fato desde as nossas eras mais remotas e que é o que fazia a gente ficar atento e de olho para que nada nos acontecesse durante uma caçada, durante
sei lá, uma caminhada pela floresta para que nenhum animal chegasse e nos atacasse, né? Então, o medo, em essência, o que ele faz é querer garantir a nossa sobrevivência antes de mais nada. O medo, ele vem para que a gente esteja sempre precavido e de olho e atento, para que nada atente contra a nossa vida. E se algo nesse sentido for acontecer, a gente entre no estado de luta ou fuga, ou seja, ou a gente lute contra aquilo, ou a gente fuja daquilo, mas para que de alguma forma a gente vença aquilo ou se livre daquilo, daquela ameaça, para que a gente sobreviva, né? Então, o papel biológico do medo, ele passa muito pela questão da luta ou fuga e da tentativa de fato de proteção da gente, né? E aí, ó, eu quero mostrar para vocês a última edição que chegou da Vida Simples. Eu sei que vai ficar viradinha aí, ó, espelhadinha, mas chama assim, Acolha Seus Medos. É a número 231, a edição 231 desse ano, 2021. E aí, exatamente a capa é Acolha Seus Medos. E é interessante que ele fala aqui o seguinte, nessa reportagem: nós, Homo sapiens, somos prova viva de que o medo tem uma função evolutiva essencial. Nossos antepassados só sobreviveram às ameaças da savana ou da floresta porque o medo é uma resposta emocional que prepara o corpo para reagir aos perigos, enfrentar ou fugir. Olha aí, lutar ou fugir, luta ou fuga, né? Na pior das hipóteses, paralisar. Foi enfrentando ou fugindo de predadores, doenças e de nós mesmos que chegamos até aqui. Então esse é o papel, o sentido biológico do medo, é de fato nos proteger para garantir a nossa sobrevivência em última instância, né? Eu já retomo esse raciocínio, deixa eu só ler o que vocês estão escrevendo. Eita, Ciana querida, boa noite, bem-vinda. Quando a gente sente medo, se cerca de cuidados excessivos e sofre, exatamente. Olha aí a mente te dizendo, isso é perigoso demais. Nossa, se arma, sabe? E às vezes você está deixando de ver a mão e está de fato lidando com a projeção. E a projeção de fato é assustadora. E a projeção de fato faz de repente o cuidado ser excessivo. Porque a projeção faz a coisa ser excessiva por si só, né? Eu preciso me livrar desse medo do de novo. Perfeito. Vamos observar o que é isso que aconteceu e que tem medo de acontecer de novo. Se hoje ainda existem de fato circunstâncias e situações que permitam que isso aconteça de fato de novo, porque às vezes a gente vibra tanto na emoção do que nos aconteceu que a gente esquece de parar para perceber que a vida continuou, que a gente se modificou, que a gente cresceu, que a gente se fortaleceu e que definitivamente não existiria lugar para aquilo acontecer outra vez, né? Mas o que fica ali tão forte é o impacto emocional e aquela mente que não deixa nem a gente raciocinar, simplesmente joga a gente dentro daquele medo e fala, não sai daí, porque se você sair daí, algo pior pode acontecer. Será que ainda, sei lá, dependendo do que acontece ou do que aconteceu, será que ainda depois de muitos anos, por exemplo, algo que te aconteceu teria um cenário ou um contexto em que ainda seria possível acontecer? E muito provavelmente a resposta é não. Só que a gente fica simplesmente ancorado naquele medo com base na emoção que a gente sentiu no passado e parece que a gente não consegue ir pra frente, mas consegue, né? Só de fato olhar para esse medo, olhar para essa mente, tirar, né, de cena aquela projeção que ela fez e olhar para a coisa em si e falar, cara, pera, talvez eu não precise ter tanto medo assim, né? Porque esse de novo é praticamente impossível de voltar a acontecer, tá bom? Exatamente, sofremos mais do que o medo em si, perfeito. Meu maior medo é negligenciar qualquer situação, pois meu maior trauma aconteceu por uma negligência. E isso me tortura bastante. Exatamente. Aí o que é o seu medo? É de ser negligente também, e aquilo que você viu que aconteceu que foi tão ruim, você fala, meu Deus, eu jamais quero estar nesse papel de ser a causadora desse tipo de coisa, ou de alguma forma ser uma corresponsável por alguma coisa ruim que aconteceu, né? E a mente também te coloca nesse alerta, ó, cuidado, porque da última vez que alguém não fez tal coisa, ou da última vez que alguém foi negligente, então cuidado para você não ser também, porque senão é como se aquele elemento em comum refizesse toda a cena, remontasse toda a cena, e a partir dali o de novo fosse acontecer de fato de novo, né? Interessante, porque tem medo de algo que, né, que não é seu, mas que de alguma forma te atingiu, né? Ei, Albitia, bem-vinda!
E isso acaba tendo medo de tudo. A mente é cruel, mas não é real. Perfeito, perfeito, exatamente. O medo não é maior do que Olha só. O medo não é maior do que as possibilidades das coisas boas que podem nos acontecer. Não é. Mas o que acontece, e nós vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui então no nosso raciocínio, é o seguinte. Lembra que o nosso chakra básico, então, ele tem essa dualidade que vibra nele, ou da escassez ou da abundância. E por que é isso? A gente tem um fluxo aberto de conexão com a Terra, de conexão com o mundo material, não necessariamente só dinheiro, mas com essa dimensão, né? Afinal, a gente chega no nosso chakra mais humano, mais denso, que se liga à Terra, né? Quando a gente chega nesse chakra, a gente tem naturalmente ele aberto e receptivo a toda forma de abundância e de prosperidade que a Terra possa nos dar. A Terra no sentido metafórico, mas também no sentido real, de Terra mesmo. E aí, o que acontece? Se a gente deixa o medo é como se fosse uma válvula que determina isso, né? Se vai ficar aberto de fato esse fluxo ou se ele vai se interromper. E quando a gente deixa simplesmente fluir, não quer dizer que o medo não esteja ali. E a gente já vai ver o tanto que ele é importante de estar ali mesmo pra gente se precaver. Mas acontece que se a gente deixa ele dominar demais, ele simplesmente fecha, ele trava o fluxo. E aí a gente passa a vibrar em escassez simplesmente porque a gente bloqueia o chakra, né? Então, exatamente isso, assim, como é que as possibilidades, como é que as coisas boas têm a possibilidade de acontecer se eu me travo a elas, né? Então, é muito importante que a gente olhe para esse medo e determine em que ponto que ele vai dar o tom da vida da gente, pra gente vibrar na escassez ou na abundância das coisas, no medo de dar tudo errado ou, ok, eu vou me precaver, mas para que dê tudo ok, né? Eu vou cuidar para garantir que as coisas boas vão acontecer e não ficar sempre, mas se acontecer a coisa ruim de novo, mas e se não der certo a outra coisa, mas e se isso, e se aquilo, e a escassez, e a falta, e eu não dar conta, e eu não conseguir. A gente começa a deixar o medo subir tanto de nível ali dentro que ele fecha como se fosse uma válvula que se fechasse. E aí o nosso fluxo de abundância não vai e a gente passa a vibrar de fato na escassez, tá bom? Ei, Nath, querida, que saudade de você também. João, querido, boa noite. Que bom, bem-vindo, viu? Eu vi sua mensagem aqui no início da live, depois eu vou te responder, tá bom? Não deu tempo. E aí, olha só que coisa interessante. Nessa mesma reportagem, ele fala o seguinte. É uma entrevista que ele estava fazendo com uma pessoa e aí a pessoa respondeu assim para ele. Preciso me conectar a esse medo, não me distanciar, o que é diferente de alimentá-lo. Eu vou ler de novo esse início porque olha que interessante. Eu preciso me conectar a esse medo, não me distanciar. Conectar esse medo é diferente de alimentar esse medo. Devo confiar no que estou sentindo e, a partir disso, buscar uma saída para que o medo não seja a única coisa na qual fico pensando. Porque se a gente pensa no cenário negativo, o que a gente está mostrando para a mente da gente? A imagem negativa na qual ela vai acreditar e sobre a qual ela vai criar a nossa realidade, né? E como fazer isso, né? Pode ser numa meditação, uma terapia ou simplesmente uma pausa para se conectar com as próprias emoções, que é, em essência, a ideia do programa que tem para hoje, né? Sabendo que as emoções estão aí pululando, como se diz, né, por trás do estado de ansiedade, olhar para essas emoções é uma chave, de fato, em 7 níveis para a gente ir se soltando e, de fato, entrando em contato com todo o nosso sentir, com todas as nossas emoções e aprender a lidar com elas, aprender com elas e de fato, nos libertar a partir delas, né, e independente delas, inclusive. Chantal, querida, boa noite, seja bem-vinda. Que legal, Paris e mulher, muito bem. E a Helena, boa noite, seja bem-vinda. Só gente bonita por aqui hoje, viu? Então, gente, é bem nesse sentido mesmo, porque quando a gente vibra muito no medo do perder, seja o medo de perder o dinheiro ou o medo de perder pessoas, ou quando a gente vibra muito no medo de falhar, né, falhar em projetos, falhar em escolhas, falhar em ser negligente, né, como a Fá falou,
Ou também quando a gente fica vibrando demais no medo de reviver algo que não foi bom, algo que foi ruim pra gente, o que a gente está fazendo? A gente está vibrando na perda, a gente está vibrando no pouco, a gente está vibrando na falha, a gente está vibrando de fato na escassez, né? E é de fato quando a gente consegue entender que o medo, a gente está deixando o medo ser tão elevado e tomar tanto conta da situação e dominar tanto a situação que ele está travando a gente. E é quando a gente entende isso, é que a gente consegue olhar para esse mecanismo do medo e falar: o medo, peraí, eu preciso de você sim, como a gente já falou, a gente vai falar aqui de novo, mas eu preciso de você sim, mas eu também preciso que você fique aí até certo ponto, porque é só a partir do momento em que eu reequilibro o medo dentro de mim é que eu consigo me libertar de fato desse padrão de escassez para me conectar com a abundância da vida, porque senão o medo, ele de fato bloqueia. Só para vocês entenderem no nível emocional o que acontece. Quem já fez o que tem para hoje sabe disso, quem já fez curso de Reiki comigo também sabe disso, mas o chakra básico é lá no períneo, né? Pensa quando você toma um susto. Pensa quando você está dirigindo e um carro te fecha. Na hora que você toma um susto, você não trava toda aquela região do períneo? É como se viver assustado ou viver com medo fosse emocionalmente, energeticamente, te manter com esse chakra travado ou esse chakra bloqueado. E uma vez que você bloqueia o fluxo da abundância, de fato você passa a vibrar só na escassez, tendo como intermediário desse movimento o medo, né? Então, olha só. O parto, deixa eu ver que vocês estão falando de parto aqui, gente. Saudade, toda semana. Fala do funcho, muito bem. O parto é isso? Ah lá, a Nath fazendo a metáfora com o parto, tá vendo? Lindamente. Muito bem, saudade de vocês, viu, meninas? E aí, gente, o que é a ideia do medo, né? O medo, a ideia é que a gente sinta, assim, a partir do ponto em que ele é uma precaução. Mas a partir do momento, eu vou colocar aqui uma ideia muito bacana que eu li no texto, que o medo, ele é interessante como precaução, e ele nos protege, ele nos defende, a partir do momento que de fato ele tem um papel dentro da gente de precaução. Agora, quando ele passa a ter um papel de preocupação ou pré-ocupação, o que acontece é que ele já está num nível super elevado, ele já está se baseando em coisas que nem são reais, são em cenários que a gente está projetando dentro dos e se isso, mas e será que é aquilo? Né? E aí quando ele vira uma preocupação, aí é como se ele já tivesse saído do domínio, porque a precaução é muito diferente da preocupação. A precaução é o que estava dizendo aqui no texto, é eu me conectar com o meu medo, mas sem alimentá-lo, né? Isso é a precaução. Agora, a preocupação é de fato eu me lançar no estado de ansiedade, é de fato eu entrar no fluxo em que eu bloqueio totalmente as coisas boas e a abundância de chegar até mim, né? Das possibilidades positivas, então, e fico de fato só jogando para minha mente aquela criação de cenários catastróficos com os quais eu me preocupo e que de alguma forma, assim, a gente vai vendo que eles são temperados realmente com uma negatividade, com um pessimismo, né, em termos de criação absurdos. E na hora que a gente vê, a gente está sofrendo por aquilo. E é muito diferente, gente, do não ter medo simplesmente e absolutamente. Por quê? Aí vira uma coisa que eu descobri esse termo hoje, chama resposta contrafóbica. A resposta contrafóbica é meio que assim, eu vou de qualquer jeito e nada vai me acontecer. Tá, ser destemido é uma coisa, ser irresponsável é outra também, né? Então, por exemplo, em épocas de, sei lá, de Covid, em que tá todo mundo se cuidando, a pessoa simplesmente vira e fala, não, eu vou, sei lá, pro meio de um hospital e vou sem máscara e nada vai me acontecer. Pode ser que de fato nada te aconteça, eu não duvido do poder da sua fé, mas pensa se você não está agindo de uma forma irresponsável e negando também totalmente o lugar do medo dentro de você. Porque isso é importante, gente. O medo, ele é um grande aliado, ele é um grande amigo, mas assim como a gente falou alguma live para trás, tudo que faz menção ao medo tem muito a ver com aquela questão da dose também, né? Que inclusive um alimento ele pode ser, como é que fala? Um remédio ou um veneno de acordo com a dose. Com o medo é a mesma coisa. Se a gente não tem nada de medo, a gente pode ser irresponsável. Se a gente tem medo demais, a gente se bloqueia para a abundância e vibra só em escassez.
Agora, se a gente olha para o medo como um instrumento de precaução, que de alguma forma vai nos dar ali uma percepção da realidade diante da qual a gente vai se cuidar, diante da qual a gente vai se precaver, né? Mas que vai nos manter, sim, com atenção, sem excessos, mas vibrando sempre e abertos ao fluxo da abundância. Isso aí é ter o medo como um grande aliado de fato, né? E aí é onde eu falo que, na hora que eu estava escrevendo essa live, me veio uma percepção de uma frase, deixa eu só parar de compartilhar para falar com vocês, de uma frase que é o seguinte, olha só, na metáfora de São Jorge ele não mata o dragão, né? Exatamente, Dri. Por quê? A gente não mata o medo, a gente não tira ele do nosso caminho, a gente só domina ele, né? Pera, deixa eu só ler o que vocês estão vendo aqui, que eu já vou passar. Eu já vou passar adiante, peraí. Pois é, e as lembranças que afligem, né? E o medo do de novo? Cabe a gente levar realmente uma percepção, de repente de uma forma particularizada, para entender o que é essa situação, o que é esse momento, o que é essa lembrança, para a gente poder, caso a caso, individualmente, ir compreendendo o que da situação ficou, o que ainda em você dá abertura para que essa situação fique em você e essa lembrança aflija tanto, né? Essa lembrança, e é exatamente isso, é uma lembrança, é algo que aconteceu. Não é algo que é uma ameaça que continua batendo na sua porta, por mais que pareça que sim, entende? Então, assim, a lembrança aflige porque a mente acredita que ela é uma ameaça real. E aí eu acredito que seja um caso realmente da gente abraçar particularmente isso e, de repente, conversar para entender a profundidade do que aconteceu e como é que ficou a ramificação de tudo isso na sua vida, né? Mas se a lembrança ainda aflige é porque eventualmente ainda tem frestas abertas e a mente ainda faz muitas projeções em cima disso. Mas, como eu falei, né, antes aqui uns 5 minutinhos para trás, tudo tem jeito, gente, tá? Tudo tem jeito. Então, vamos junto que a gente chega lá. Exatamente, tá vendo? Olha só. As lembranças alimentam o medo, né? Faz reviver o ponto de dor inúmeras e inúmeras vezes, exatamente. As lembranças do passado é que alimentam isso, né? Olá, Simone, bem-vinda. Maria José, que legal, muito bem. Roselaine Garcia, que bom, gente. É isso aí. E exatamente, né? Não deve ser predominante. A gente pode ter medo, sim, mas daí como é que é o termo que eu uso, gente? Daí calma, que ele tá escrito aqui em algum lugar. Quando a gente perpetua, né? Daí a perpetuar o medo é uma coisa que talvez realmente algum detalhe esteja nos escapando ali e é interessante a gente olhar de uma forma pormenorizada para entender de onde que vem isso, tá bom? Exatamente isso, Nath, obrigada, viu? Bom, então, se a gente vai entendendo, né, que dentro da ideia da precaução, dentro da ideia do cuidado e dentro do sentido biológico do medo, a ideia dele, a priori e em última instância também, é garantir a nossa vida e a nossa sobrevivência, algo que me veio muito forte foi uma frase que é bíblica. E eu sei, gente, que não se refere ao medo, tá bom? É pedindo licença para poder trazer essa percepção aqui, mas entender a força que o medo tem. Sabe aquela frase que é assim: vim para que tenhais vida e vida em abundância? Olha quando a gente aplica isso, a emoção do medo dentro da gente. Eu, medo, vim para que você tenha vida, ou seja, para garantir a sua sobrevivência, porque eu vou te ajudar, né, a ser tipo um sensor ali de todos os cenários, de todo o contexto que te envolve. Então eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, e não vida em escassez no sentido de eu sei que eu sou a emoção predominante no seu chakra, que de acordo com a quantidade de medo que existia aí dentro, pode ser que barre o fluxo da abundância, e não é essa a ideia também. A minha ideia é cuidar para que você sobreviva, mas que você sobreviva e viva bem, e viva em abundância, e viva conectado e conectada a essa energia que vibra, a esse fluxo, a esse canal que naturalmente, energeticamente existe aí, que é exatamente você trazendo desde o topo da cabeça, se relembrando, se reconhecendo como partícula divina, trazendo isso para o seu falar, para o seu manifestar,
para manifestar os sentimentos, se protegendo, né? Colocando os devidos limites. Eu tô descendo a mão, que vocês estão vendo, né? Que eu tô chakra por chakra. E agora, chegando no medo, eu não tenho outra definição, sobretudo a partir dessa frase para o medo, que não dizer que ele é, agora, nesse último degrau que a gente alcança lá no períneo, o instrumento divino, de fato, dentro da nossa existência humana. Porque ele é, e eu sei que biblicamente não é com relação ao medo, que é essa frase, porém, tomando emprestada para o medo, realmente a gente consegue enxergar o medo como esse instrumento divino que veio para garantir a nossa vida. E uma vida que é em abundância. E não para que ele seja tão em excesso que ele acabe por nos privar da abundância de coisas não só materiais, mas da abundância de leveza, de liberdade, de segurança, de certezas, de bem-estar, de estar em paz, né? Assim também como a abundância, de repente, de me sentir tão livre, tão leve quando eu compreendo esse poder e deixo que ele se manifeste, que eu tenho também uma abundância da capacidade de perdoar, de me libertar, de seguir em frente, de ir além, de me soltar das lembranças do passado, de, ok, aconteceu, mas a partir daquilo eu me fortaleço, eu aprendo, assim como o Titanic, né, que foi reforçar o casco, que foi entender que existem coisas importantes e hoje, nossa, os transatlânticos são muito mais do que um Titanic, né, e olha que ele já era muita coisa. Então, assim, realmente essa frase para mim fez muito sentido, ali, aplicada ao medo. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. E eu espero que tenha feito sentido para vocês também, assim, tomando com muito respeito emprestada essa frase para poder falar do medo, tá bom? Bom, e aí, de fato, eu acho que de acordo, é como se o medo desse o tom para esse nosso chakra, né? Para esse nosso chakra básico. O chakra básico, ele vibra na cor vermelha. Mas quando eu digo dar o tom, é o tom do quão aberto ou fechado esse fluxo vai estar, esse chakra vai estar ao fluxo da abundância e da prosperidade. Quão abertos nós vamos estar para de fato receber toda a grandeza que a vida tem para nos dar, sem deixar que o medo nos limite, né? Então, de acordo, o medo precisa existir sim, porque ele é essa válvula, né? E é uma válvula, aliás, que dentro desse nosso chakra básico vai determinar, inclusive, a nossa sobrevivência, de fato, porque se a gente simplesmente arranca essa válvula fora, a gente fica irresponsável, ao invés de precavido, né? Mas eu acho realmente que o medo é que dá esse tom, né? Do quanto a gente vai se conectar de fato com a abundância, do quanto que de repente a gente vai tomar cuidado para não começar a ter tantos pensamentos negativos que daqui a pouco a gente está vibrando escassez em vários sentidos da vida, não só o sentido financeiro, né? Então, eu acredito mesmo que é de acordo com o poder, com a vazão e com a razão que a gente dá ao medo, é que a gente flutua entre o muito e o pouco, entre o tudo e o nada, e, em essência, entre a abundância e a escassez, tá bom? Então, toda vez que vier aí na nossa mente um medo de perder, um medo de não ter, um medo de não ser, o medo do e se acontecer, o medo do e se acontecer de novo, ou o próprio medo de sentir medo, que é uma coisa tão normal, né, tão comum, que a gente pare de fato para olhar, pensar se a gente não está olhando para a mão, se a gente está olhando, na verdade, para a projeção, né, da sombra dela na parede, e a gente consiga, depois desse exercício que a gente tem feito aqui semanalmente, olhando para cada uma das emoções, olhando para cada um dos chakras, que a gente consiga de fato abraçar esse medo, o que é muito diferente de alimentá-lo, que é abraçar de fato para a gente compreender, para a gente aprender com ele, e para que a gente o mantenha sob domínio, como o dragão de São Jorge, né, Dri? Mas sem deixar que ele nos domine e nos feche ao fluxo de abundância da vida, tá bom? Afinal, o medo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, ok? Então, convido vocês agora, vou apagar minha luz, para que a gente faça a nossa mentalização com envio de Reiki. Quem por acaso ainda não pegou a água, ou de repente está aqui pela primeira vez e não sabe do que se trata, agora a gente vai fazer a canalização e o envio de Reiki à distância, né? O Reiki coletivo, que é o envio de energia que vai tanto para vocês, para as pessoas que vocês intencionam receber também, como também para a água, porque a água fica energizada e no final vocês podem colocar dentro do filtro ou
compartilhar se tiver uma garrafinha, ou vocês beberem também, para que também fisicamente se alimentem dessa energia, tá bom? Então eu vou apagar minha luz e convidar vocês a inspirarem bem profundo, a irem de fato relaxando a cabeça, os pensamentos, cada parte do corpo, da mente, da alma, inspirando e expirando profundamente, permitindo que a energia do Reiki venha chegando devagarzinho e tocando hoje, sobretudo, cada um dos medos, sejam medos escondidos no passado, sejam medos disfarçados no futuro, e simplesmente a energia do Reiki nesse momento venha tocando cada um deles, levando luz, levando clareza, levando cura para cada um desses medos, para que a gente tenha a condição de olhar para cada um deles e de fato compreender o que é real e o que simplesmente é fruto da nossa mente e não faz mais sentido sentir. Inspirando profundo e deixando que a energia do Reiki toque da cabeça aos pés. Eu convido vocês agora a deixarem a mente levar vocês para um lugar bem tranquilo e sereno, de frente para uma grande árvore. Uma árvore linda, forte, robusta, como você nunca viu. E estando ali diante dessa árvore, vocês vão percebendo como as folhas dela são bonitas, como os galhos são fortes, como o tronco é robusto, como a partir das suas raízes essa árvore se transforma em vida e vida em abundância. Então, você percebe que a mágica, a verdadeira mágica, está nas raízes. De pés no chão, você traz o olhar para si mesmo e para si mesma agora e observa que de você também partem raízes que se aprofundam na terra, buscando se conectar ao fluxo de toda a riqueza que ela tem a te oferecer. A partir do seu chakra básico, que vibra agora no vermelho intenso, na altura do seu períneo, você permite que as suas raízes vão ainda mais além, se aprofundando profundamente na terra. E então você abre o fluxo para se conectar com toda a prosperidade que a vida tem a te oferecer. Agora você compreende que o seu grande canal de conexão com a realidade, o chakra básico, tem um guardião chamado medo, e que ele, fora de equilíbrio, ao invés de te expandir, pode te limitar. Sabendo disso, você se abre para além dos seus medos e receios, e se permite estar acima de cada um deles para se conectar com toda a forma de abundância. Abundância de alegria, de coragem, de felicidade, de fé, de leveza, de segurança, de amor. E você definitivamente se coloca no controle desse chakra, para que o medo não te limite mais nem te faça vibrar na escassez do viver. Você troca a escassez pela abundância de possibilidades, de decisões, de perdão, de vida, de libertação, de ir além. E tendo agora no medo um aliado para te defender, você reequilibra sua conexão do chakra raiz, para se reconectar com tudo que te faz crescer. Você compreende, enfim, que o medo é o grande guardião do chakra das suas raízes. E sabendo dosá-lo e usá-lo a seu favor na medida certa, você abre as suas próprias portas para se conectar com toda a abundância da existência, estendendo as suas raízes para fortalecer a sua essência. Então inspira fundo, e a cada vez que as suas raízes se aprofundam e recebem da terra toda forma de vida e vida em abundância, você vai absorvendo vida, vai absorvendo abundância e abrindo definitivamente em equilíbrio essa válvula do medo, você se reconecta definitivamente a esse padrão de vida e vida em abundância.
Continua vibrando nessa sensação de se permitir, de se expandir, de dominar o medo e a partir desse domínio, desse reequilíbrio, se abrir e se expandir para toda forma de abundância, de prosperidade, de vida e de vida em abundância dentro e fora de você. Então, inspirando profundo, devagarzinho e no seu tempo. Vem voltando, movendo o seu corpo, os pés, as mãos, acordando devagarzinho os pensamentos, a consciência. Então, no seu tempo e no seu momento, vai inspirando fundo e despertando no aqui e agora. Inspira profundo. Quem for voltando, vem abrindo os olhos. Pode ir bebendo a água. Olá para quem vem chegando. Essa live foi muito importante para mim. Que bom. Em se tratando desse versículo de João 10:10, obrigada, Simaia. Não deixa de falar um pouco de medo, de fato, tá vendo? Então, João 10:10, gente. Obrigada, querida. Vamos voltando então, despertando, cada um no seu tempo, no seu momento. E de fato conectado e conectada a toda essa forma de abundância, a toda essa abundância de vida. Vamos voltando realmente mais determinados e mais abertos a nos conectar com essa energia do viver. Eu sei que o medo, dentre todas as emoções, é a mais humana de todas, é a mais densa de todas. E por isso ela pode parecer talvez a pior ou a mais desafiadora de todas, mas é simplesmente porque ela está num nível mais humano. E quando de alguma forma, eu acho que é essa a ideia da nossa vida, a gente consegue um pouco abstrair o nível puramente humano, quando a gente consegue ir além, né, dessa vibração densa, desse estar humano e nos reconectar de fato à nossa realidade de luz, eu acho que a gente começa a ficar um pouco maior do que tudo isso. E a gente começa a relativizar de fato o tamanho, a importância e o peso de cada uma das emoções e sobretudo do medo, né? E eu sei que ele é um dos mais desafiadores, é por isso que aqui a gente está tratando ele por último, é por isso que dentro do que tem para hoje, eu acredito que realmente é muito precioso que ele seja o último a entrar em cena, porque só quando a gente já está plenamente fortalecido, quando a gente está plenamente reequilibrado na nossa autoridade energética, é que a gente é de fato capaz de olhar para o medo e de alguma forma ressignificá-lo. Seja um medo com relação ao passado, seja um medo com relação ao futuro, simplesmente como essa emoção que nos habita. Então, o que eu espero de coração é que, tendo se achegado um pouco mais ao medo, reconhecido ele dentro de vocês, mas também entendido que é sob domínio, é que o medo mais é um aliado na vida da gente, que a partir disso, cada um de vocês se abra de fato para a vida e vida em abundância. E, gente, se lembrem que é isso, sabe? Eu acho que a gente tá aí para viver, para se expandir, para vencer as barreiras e não para se prender em cada uma delas. Às vezes tem situações que são desafiadoras, sim, mas nenhum de vocês está sozinho para isso. Não estão sozinhos de mim, não estão sozinhos da Adri, cada uma na sua área, né? Mas também não estão sozinhos aí pelo mundo afora, de tantos profissionais, de tantas pessoas que podem dar uma mão e falar: nossa, vem cá, vamos olhar para esse medo? Vamos olhar para essa raiva? Vamos olhar para, sei lá, para essa tristeza? Vamos olhar para isso que está vibrando dentro de você e trazer de fato
esse olhar, né, esses olhos de ver, né? Vamos trazer de fato essa consciência, porque eu acho que a vida é preciosa demais para a gente de repente equivocadamente esbarrar numa emoção como se ela fosse algo ruim e a partir daí nos impedir de viver, né? Porque até mesmo o próprio medo, e talvez ele como o maior de todos, é uma emoção que, sabendo ser usada, gente, ela nos leva ao infinito, ela nos leva além. Então, se por acaso você está preso ou presa num medo, vem junto comigo, vem junto com a Adri, vem junto com a gente, porque de fato é um caminho que a gente pode traçar junto com vocês para mostrar que a emoção é amiga, sobretudo o medo também é, e que uma vez que você aprenda a usá-lo, tudo que você vai ter é vida e vida em abundância, tá bom? Então é isso, olhos de sentir, olhar de colibri, lindamente assim. Então, vamos para nossa cartinha para a gente encerrar o dia de hoje. Trazendo aí essa vibe, gente, de vida e vida em abundância. Porque eu acho que é isso que mais importa dentro dessa nossa experiência humana, que a nossa vida de fato seja plena e não limitada, muito menos limitada por questões emocionais, né? Porque a vida é algo precioso e é grande demais pra gente simplesmente passar ela inteirinha falando, ah, mas é isso, ah, mas é aquilo, ah, mas é aquilo outro. Acontece, acontece. O que a gente faz daquilo? Alguma coisa a gente faz pra ficar melhor. Então, conta com a gente, sobretudo contem consigo mesmos, no sentido de se empenhar nessa busca e de se libertar e de ir além, porque eu acho que a vida é muito preciosa pra gente ficar parado, tá bom? Lindeza, vocês são muito importantes, viu? Você também é. Muito. E como? Falei pro meu marido que vocês são preciosas. Ô, lindeza, eu já tô tirando um pedaço de carta aqui, não tô nem mostrando pra vocês. Obrigada, obrigada. Marli, querida, obrigada. Rejane, querida, bem-vinda. Que coisa boa. Então, ó, aí, fidelidade, que coisa linda. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Eu acho que de fato, definitivamente, da cabeça aos pés, tudo que a gente fez aqui na última semana foi trabalhar essa fidelidade, né? Em cada um dos níveis, esse amor por nós mesmos, sendo fiéis ao nosso potencial e sabendo que se qualquer coisa ainda nos priva de expandir ao máximo o nosso potencial, tem alguma coisa de equivocado, tem alguma coisa de errado, porque a gente é feito para brilhar e é para brilhar muito, tá bom? Então, contem comigo e vamos juntos aí reverenciar o divino em nós, da cabeça aos pés. Assim é, tá bom? Um beijo no coração, aguenta? Coração não aguenta, aguenta. Coisa mais linda lá. Ainda bem que eu não tenho nem manga, né? Lindamente assim. Então, queridos e queridas, muita gratidão. Seguimos juntos nesse nosso encontro de vida e vida em abundância a cada semana. E semana que vem eu espero por cada um de vocês. Um beijo de luz em cada um e até lá. Namastê.